Glórias a Deus. Meus amados, paz do Senhor. Como é bom poder estar aqui nessa noite, fazendo parte desse momento histórico dessa igreja, completando um ano. Minha gratidão ao querido pastor Orlando, que nos recebe com tanta graça, sua esposa, a pastora Regina. Deus seja louvado por tudo que está acontecendo aqui. É muito bom estar entre amigos também. Esse camarada que acabou de cantar, irmãos, eu amo a vida dele. Ele realmente é um irmão para mim, né? Desde 2009, que nós temos uma comunhão, uma amizade. Eu lembro aquele 2009 foi um sofrimento, né, Dedé? Mas depois Deus fez coisas maravilhosas na sua vida, sua família, irmã Giane, Deus seja louvado. É muito bom hoje também conhecer o apóstolo Walter. Obrigado pela amizade que hoje o Senhor concedeu, o tempo de mesa. Deus abençoe. O Igor também. Deus abençoe a todos. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Trouxe a Bíblia? Vamos ler um texto no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Atos 27. Irmãos, depois do culto acontece muita coisa. Nossos livros estão expostos ali. São livros que foram lançados agora recentemente. E muitos títulos que vão te abençoar se você conseguir ler antes do final do ano. O próximo ano não vai ser o mesmo. Então, passa ali depois. Os livros vão estar à sua disposição. Se você precisar de alguma explicação sobre eles, eu vou estar ali para te explicar. Vai abençoar o seu ministério e enriquecer seu conhecimento. Localizou Atos 27 e o versículo 22. E Atos 28 e o versículo de número 6. O pastor Orlando falou que pode pregar até meia-noite hoje, né? Não te avisaram que era vigília? Atos 27, o verso 22. Podemos ler, diga amém. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Passe a página em Atos 28. Atos 28 e o versículo de número 6. Está escrito assim, preste atenção na leitura bíblica. E eles esperavam. Eles faziam o quê? Esperavam que viesse a inchar, a cair e a morrer. E eles esperavam que viesse a inchar, a cair e a morrer. E tu dizes amém. Fecha a Bíblia, só põe a mão no coração. Agora faças uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Se o lugar é teu, a igreja é tua, os filhos são teus, teu Espírito continua tendo plena liberdade para fazer o que queres, da forma que queres, e nós só vamos te agradecer em nome de Jesus. Diz um amém. Meus amados, eu preciso da sua atenção. Eu vou pontuar exatamente no texto que nós lemos, mas toda atenção é muito importante agora no momento inicial. Se você não entender o início desta mensagem, não é uma mensagem de difícil entendimento. Mas se você não compreender o início, você não vai compreender o final. Quem aqui está muito necessitada em ouvir a voz de Deus? O texto bíblico fala sobre o naufrágio que acontecera próximo à ilha chamada Malta. A interrogativa nesse momento inicial é: por que do naufrágio? Por que o navio não concluir a sua viagem? Por que o navio quebrou no meio do caminho? Por que aquela tempestade aconteceu?
Por que que Deus permitiu o vendaval? Por que que eles não chegaram onde desejavam chegar naquele momento? Existem interrogativas que nós não conseguimos explicar hoje. O porquê de tanta coisa, o porquê das quebras, o porquê das perdas, o porquê dos vendavais e as tempestades que de vez em quando nos açoitam no meio da viagem e nós não conseguimos aquilo que queremos, naquilo no momento que desejamos. E basta nos entender que Deus está no controle e acima de tudo. Por que que o navio quebrou? Por que que o navio se despedaçou? Até porque quem está no navio é Paulo, um grande homem de Deus, alguém que Deus levantou, alguém que Deus realmente vocacionou, um grande apóstolo, um grande vulto do Novo Testamento. E por que que o navio quebra se ele está no navio? Só para você entender quem é o Paulo. Paulo é aquele que perseguia os seguidores da tal seita do carpinteiro que morrera no alto do monte da Galileia. Pensando ele estar agradando a Deus, ele perseguia os seguidores de Jesus. Na verdade, ele aterrorizava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo é o mentor daquela empreitada que resulta na morte do carismático diácono Estevão, que pregava em praça pública. Agora ele é norteado, apedrejado, vai sucumbir às pedradas, e Paulo é aquele que está ali como o comandante daquela empreitada. Paulo, na verdade, perseguia a igreja, e agora em Atos, capítulo de número 9, está na Bíblia que ele tem um encontro com aquele a quem realmente ele persegue. O sol está no meio-dia na sua força maior, mas um resplendor mais forte que a luz do sol aparece no caminho, ele não suporta e ele cai. Fica cego pelo menos por 3 dias, e depois de 3 dias, para quem conhece o contexto bíblico, ele passa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Aquele encontro o marcou, aquele encontro dividiu águas, aquele encontro serviu para realmente mudar a sua história. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que, pós aquele encontro, ele já não vai pregar. Ele se retira daquele local e vai para o deserto da Arábia. Fica pelo menos 3 anos ali, se esvaziando do seu conhecimento pessoal, da sua teologia humana, e agora se convencendo de que realmente aquele a quem ele encontrara no caminho era o Cristo. 3 anos se esvaziando e agora ele volta a Jerusalém. Na verdade, ele quer fazer parte da igreja, a igreja que está crescendo, a igreja que está ascendendo. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que ele vai ser rejeitado por essa igreja. A igreja não quer recebê-lo ali, até porque ele é o mentor da morte de Estevão, e a igreja ainda estava ressentida. Ele era o pseudo assassino. Entenda que ele não vai desistir em tentar fazer parte da igreja. Pelo menos por 13 anos ele insiste em ficar. Ele quer fazer parte, ele quer permanecer, até porque ele tivera o encontro com Cristo, e quem tem o encontro com Cristo sempre permanece. Sim, a porta para ele está fechada, ele não tem uma oportunidade. Parece até que ele está sendo rejeitado, e parece até que por longos 13 anos Deus está atrasado em cumprir o seu propósito. Mas é bom alguém entender que o céu não conhece atrasos. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Porque primeiro aquele que ele chama, ele prepara, ele forja, depois ele levanta, e depois sim ele envia. Entenda que agora ele está sendo preparado ali sem saber. 13 anos, parece que alguém não dá credibilidade a Paulo, mas agora está na Bíblia que chega um homem por ali cujo nome é Consolo, a saber, Barnabé, que agora começa a ladear a Paulo, andando com Paulo, trazendo credibilidade à imagem de Paulo. E no culto como esse aqui, onde a glória de Deus está se manifestando, a Bíblia diz que não a voz humana vai bradar, mas a voz do Espírito brada naquele culto, dizendo assim: apartai para mim, para a obra que eu vos tenho chamado. A igreja agora entende que o Espírito Santo vai levantar alguém para fazer a obra, e a voz do Espírito diz: apartai a Barnabé. Entenda que a igreja agora entende que o Espírito está levantando Barnabé, mas parece que o Espírito vai levantar mais alguém, e alguém fica na expectativa: quem será que o Espírito vai dar uma oportunidade? E agora não a voz humana, mas a voz de Deus diz: apartai para mim também a Saulo. A igreja entende que agora chegou a hora dele,
E não é a voz humana, não é a voz de homem. Quem está levantando é o próprio Deus. E quando Deus se levanta, ninguém questiona. Entenda que agora ele começa a fazer a obra ali, só que aparece no contexto assim: é Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Não é Saulo e Barnabé, mas é Barnabé e Saulo. É Barnabé e Saulo. Só que Saulo não tem problema em estar na segunda posição. Ele não tem problema em sentar na segunda cadeira. Ele não tem problema em ser o auxiliar de Barnabé. É Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Ele não tem problema de estar na segunda fileira. Ele quer pregar o evangelho. Ele quer fazer a obra de Deus. Ele começa servindo a Barnabé. Só que agora em Atos 16, está na Bíblia que o mesmo Espírito que o levantou agora vai lhe dar uma oportunidade de liderar uma obra. Ele está lá na cidade de Troade, e agora à noite ele tem uma visão. Um homem com vestes oriundas da Macedônia aparece a Paulo e diz assim: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo, através daquela revelação, entende que Deus está chamando. Quem está chamando é Deus. Quem está convocando é Deus. E é Deus que está enviando. O homem agora o chama para fazer a obra na Macedônia, e Deus agora abre a porta da Macedônia para Paulo pregar o evangelho. Aqui ele tem um companheiro por nome de Silas. Qual o nome dele? Os dois agora, depois daquela convocação divina, vão rumo à Macedônia para viver o propósito de Deus. Entenda que eles vão pregar na Macedônia. Só que quando eles chegam ali na Macedônia, eles têm uma recepção. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que uma entidade, um demônio que controlava toda a região, e a economia daquela região estava estribada naquela entidade, que controlava a cabeça de uma menina, e a menina tinha habilidade para adivinhar. Entenda que os turistas vinham ali, especificamente na cidade de Filipos, na Macedônia, para receber as revelações, as adivinhações da boca daquela menina. E quando Paulo pisa na Macedônia, aquela entidade vai recebê-lo. Mas entenda que quando Paulo pisa na Macedônia, ele já não vai imediatamente pregar. Está na Bíblia que Paulo e Silas, quando pisam na Macedônia, se tiver um pentecostal aqui para receber, está escrito assim, ó: foram eles no caminho da oração. Antes de pregar, no caminho da oração. Antes de adorar, no caminho da oração. Antes de profetizar, no caminho da oração. Quem aqui ainda conhece o caminho da oração? Estão no caminho da oração. E no caminho da oração, a entidade vai cruzar o caminho dos dois. Agora perceba a estratégia da entidade. Ela olha para Paulo e Silas e diz assim: estes dois aí são homens de Deus. Perceba, parece até que a entidade está querendo reconhecer o ministério dos dois. Parece que a entidade aqui está aplaudindo o ministério dos dois. Se Paulo estivesse carente ou fragilizado, ele iria rapidamente dizer: olha como está reconhecendo o meu ministério. Só que Paulo não precisa de reconhecimento de ninguém, muito menos da entidade. Paulo não chegou ali em busca de aplausos. Paulo chegou para pregar o evangelho. Deixa eu só liberar uma frase aqui, de repente alguém recebe. Se você depende dos aplausos para sobreviver, certamente morrerás nas mãos dos críticos. Paulo não precisa de reconhecimento. Paulo não precisa de like. Paulo quer pregar o evangelho de Cristo. Ele está ali no caminho da oração. Dedé, se Paulo tira uma selfie com aquela menina era midiática. Ele ficava famoso na região inteira. Era só tirar uma selfie com a menina. Mas Paulo não está em busca de nenhuma projeção. Paulo não está precisando de seguidores. Paulo foi pregar o evangelho de Cristo. No caminho da oração, olhe para cá, vamos crescendo na mensagem. Ele encontra novamente a entidade. Só que agora Paulo olha para a menina, olha para a entidade e diz: acabou o teu tempo na vida dela. A entidade tem que se retirar. O demônio vai embora e a menina agora não tem mais habilidade de adivinhação. Ela não se lembra nem o que comeu ontem. E Paulo continua no caminho da oração. Só que quando o demônio é expulso,
A Bíblia diz que agora o demônio vai, mas a economia da cidade vai se desequilibrar, porque a economia da cidade estava firmada na adivinhação da menina. E quando a economia vai ficar desequilibrada, o povo daquela cidade se levantou contra Paulo e Silas. Olhe para cá, o demônio foi embora, mas o povo se levantou. Agarraram Paulo e Silas, levaram para a praça principal, tiraram as vestes, expuseram a vergonha, aplicaram a chamada quarentena, aquele açoite que Jesus levara antes da crucificação. Tudo porque expulsaram o demônio, e agora o povo vai substituir o demônio, se levantando para machucar, para espancar Paulo e Silas. O demônio foi embora, mas o povo se levantou. E se você tem um chamado, você tem que ter maturidade suficiente para enfrentar o povo, porque o povo vai falar. Se você é daqueles que ainda pensa assim, estão falando de mim, eu não vou continuar na igreja, colocaram alguma coisa na internet a meu respeito, eu vou desistir. Você precisa amadurecer um pouco mais, porque sempre vai se levantar alguém para falar, mas sempre vai se levantar um Deus para te defender, para te justificar. Então agora colocaram Paulo e Silas na praça principal. Dá para ver os dois sangrando. Parece até que não foi Deus que chamou. E alguém diz assim: vamos dar um jeito de colocar na cadeia. Fecha a porta para esses dois aí. E alguém diz: tem que dar uma queixa lá no tribunal. Fizeram uma queixa-crime no tribunal. E os magistrados, o STF daquela época, se levantou e disse assim: vamos liberar uma acusação. E a acusação vai resultar em prisão. E qual é a acusação para fechar a porta para os dois? Se tiver um pentecostal aqui para dar glória a Deus, a acusação é esta. Disseram os magistrados: eles serão presos porque estão pregando o nome de Jesus. Vai fechar a porta por quê? Porque está pregando o nome de Jesus. Vai espancar por quê? Porque está pregando o nome de Jesus. Vai humilhar por quê? Porque está pregando o nome de Jesus. Então pode bater, pode espancar, pode fechar a porta. Vamos continuar pregando o nome. Colocaram no cárcere interior, que ficava abaixo do cárcere superior, onde os detritos fecais desciam, rolavam por cima das feridas. Os dois estão ali, açoitados, machucados, envergonhados. A porta está fechada e alguém está dizendo: agora eu quero ver pregar. Olhe para cá, colocaram os pés no tronco. Costumeiramente colocava as mãos nas algemas. Aí se tiver um crente cheio do Espírito Santo para dar glória a Deus, amarraram os pés, prenderam as mãos, só esqueceram de tapar a boca. Tem alguém que tem boca aqui para fazer um barulho que o diabo não gosta? Por volta da meia-noite, eles continuavam no caminho da oração. Oravam e adoravam, oravam e adoravam, oravam e adoravam. A estrutura não conseguiu resistir à oração e à adoração. Oravam e adoravam e de repente, não foi do nada, foi de repente, veio um grande terremoto, as placas tectônicas balançaram, alguém desceu na terra. Olha o que está na Bíblia para quem quiser receber. Todas as portas se abriram. Eu vou liberar a primeira profecia para essa igreja. Se alguém levantar as duas mãos lá no terceiro andar, a profecia está na boca. Continue no caminho da oração, porque ainda esse ano todas as portas vão se abrir. As portas se abriram. Paulo sai da prisão. Acompanhe. Alguém está pensando assim: agora não prega mais. Até se recuperar dessas feridas, conseguimos pelo menos intimidá-lo. Só que agora cheguei no texto. Paulo aparece pregando novamente. Só que agora ele está pregando lá em Cesareia. E uma mensagem em Cesareia vai resultar novamente na prisão. É uma pregação em cadeia. Qual é a mensagem que resulta na prisão? Se tiver um pentecostal aqui para dar glória, Paulo pregava assim: aquele crucificado
Ele não está morto, mas ele vive para todo sempre. Alguém disse: faz uma queixa-crime, porque o defunto não pode estar morto. Levaram a queixa-crime no tribunal. Mais uma vez as autoridades disseram: prendam, cadeia. Só que aqui em Cesareia, Paulo, ele agora está vivendo um levante tamanho, porque eles não querem só prender, eles querem calar a voz de Paulo de uma vez por todas. Agora eles montam um plano para decapitar a Paulo. Como a acusação sobre a mensagem da ressurreição não gera pena de morte, quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que as autoridades começaram a impelir pessoas para irem aos tribunais, levando cartas de acusação, para que todas as cartas juntas gerem a chamada pena de morte, para que ele perca a cabeça. Quando Paulo entende aquele complô, quem conhece o contexto sabe que ele se utiliza da chamada dupla cidadania. Ele disse: eu for julgado aqui em Cesareia, eu vou morrer. Eu apelo para César, quero ser julgado em Roma. Então agora ele tem um direito respeitado. É quando agora as autoridades chamam um centurião, por nome Júlio, da corte de Augusta, colocam Paulo sobre a sua tutela e dizem assim: ele não vai ser morto aqui, mas tome as cartas de acusação, leve ele com as cartas para Roma, porque ele não morre aqui, mas vai ser morto quando chegar em Roma. Esse centurião agora colocou Paulo em um navio. O prisioneiro ia lá no porão do navio, algemado, amarrado, e agora esse navio começa a costear. Parece que esse navio está andando muito bem, ele ganha velocidade. Só que não sei se você percebeu no texto, e quando chega ali na região da Lícia, tem uma transição de navio. E o centurião, achando outro navio, colocou Paulo no outro navio, as cartas de acusação no outro navio. Paulo foi novamente para o porão do navio, e agora o centurião até permitiu alguns companheiros de Paulo que o visitassem, porque ele estava enfermo. Paulo está no porão daquele navio, e aquele navio agora começa a costear a Ásia. Só que esse navio, na viagem, começa a apresentar alguns problemas. Parece que o navio está andando vagarosamente. É quando uma tempestade começa a açoitar o navio, o vento começa a soprar, o piloto do navio agora começa a perder o controle, e um pé de vento chamado Euroaquilão começa a surrar o navio. Parece que o navio vai quebrar. Já tem gente aqui tomando prejuízo, jogando cargas no mar, tentando aliviar o peso daquele navio, e parece que o navio já vai naufragar. É quando Deus envia um anjo naquele navio, e o anjo agora visita o porão do navio e diz assim: Paulo, não temas, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Ô Paulo, ninguém vai se perder, mas o navio vai se perder. Olha o que Deus está dizendo para alguém receber: Paulo, ninguém se perde, mas o navio se perde. Eu vou permitir perder, para ninguém se perder. Tomara que alguém entenda que Deus às vezes vai te permitir perder, para você não se perder. Me ajuda aí para esquentar a turbina. Coloca a mão no ombro do vizinho e diz assim: ó, você vai perder, mas não vai se perder. Diga: ainda que tenha que perder, mas não vai se perder. Pastor, me explica para mim não desanimar. Tem horas que você vai ter que perder um amigo para não se perder. Tem horas que você vai ter que perder até dinheiro para não se perder. Tem horas que você vai ter que perder espaço para não se perder. Tem horas que você vai ter que perder aquela porta para não se perder. Tem horas que você vai ter que perder aquela oportunidade, mas não vai se perder. Perde, mas não se perde. Paulo dá um grito dizendo: o navio se perde, mas ninguém se perde. É quando o navio encalha, o mar começa a surrar, o navio começa a quebrar, alguém começa a pular no mar. Tinha gente ali que não sabia nadar, mas aprendeu na hora. Porque você não sabe até precisar. Deixa precisar para ver se você não vai aprender. Tem gente agora tentando salvar a vida. Tem gente agora tentando suportar aquela tempestade. Ninguém se perde, conforme a palavra que veio a Paulo.
Eles estão agora tentando chegar próximo à terra. E agora que eles chegam ali próximo a uma ilha chamada Malta. Qual o nome da ilha? Chegamos agora aqui na base. Eles estão nadando, estava muito frio ali. A tempestade estava caindo. Malta também é uma ilha fria. E eles estão nadando para chegar em Malta. Quando os moradores de Malta percebem que eles estão vindo do naufrágio, olha o texto bíblico. Os moradores começaram a fazer uma fogueira. E começaram agora a acender aquele fogo. O porquê daquela fogueira? É porque eles estão vindo do naufrágio. Está muito frio. E o pensamento é este: não morreram no naufrágio, mas podem morrer de frio. Então vamos fazer uma fogueira para tentar conter o frio. Porque o naufrágio poderia matar e não matou. Mas o frio ainda tem a oportunidade de matar. Porque frio mata. Frio provoca hipotermia. Eu já vi gente com o olho arregalado por causa de frio. Eu já vi gente paralisada por causa do frio. Porque frio mata. Então, quer um conselho? Não é bom você ficar no ambiente frio. E se você não quer um ambiente frio, é hora de começar a armar a fogueira para colocar lenha, para o fogo começar a crescer. Então começaram a fazer aquela fogueira. A fogueira está ali, só que a fogueira que eles fizeram não era suficiente para conter aquele frio. Sabe o que Paulo faz quando ele chega em Malta? Paulo não faz outra coisa a não apanhar uma grande quantidade de lenha para colocar na fogueira. Por que Paulo quer colocar lenha na fogueira? Porque ele quer aumentar o fogo. O fogo está baixo, Paulo quer aumentar o fogo. O fogo está baixo, Paulo coloca lenha na fogueira. O fogo está baixo, Paulo não quer deixar ninguém morrer de frio. Porque ninguém quer ficar no ambiente frio. Eu já falei até com um rapaz lá da minha agenda, pastor Orlando. Eu disse assim, ó, quando te ligarem aí, não tem problema se é igreja grande, se é igreja pequena. Eu prego em qualquer lugar. Agora conversa direitinho. Eu não quero pregar nessas igrejas que não pode dar glória. Eu não quero pregar nessas igrejas onde eu venho para o culto e cruzo o braço, e cruzo a perna, e cruzo a língua. Parece que está encruzilhada de macumba. Eu disse, eu não quero só pregar, eu também preciso sobreviver. Me coloque em igreja onde o fogo pega, a glória desce, alguma coisa acontece. Eu já vim avisar que eu sou crente pentecostal, né? E eu não vim vazio. Eu trouxe lenha para colocar na fogueira. E se tiver mais alguém aqui que trouxe, levante essa tua mão aí e já faz o barulho que o diabo não gosta. Coloca lenha na fogueira. Coloca lenha na fogueira. Coloca lenha na fogueira. E o fogo está crescendo. O fogo estava abaixo. Tinha gente assim, ó. Agora Paulo colocou lenha na fogueira e o fogo começou a crescer. Agora olhe para cá, vai dar glória a Deus só quem é da Bíblia, tá? Enquanto o fogo estava abaixo, ninguém estava incomodado. Mas foi só o fogo crescer que alguém se manifestou. Apareceu ali uma víbora. Porque a víbora não gosta do fogo. A víbora gosta de ambiente gelado. A víbora gosta de tudo quietinho. Mas Paulo aumentou o fogo e ela se manifestou. Irmão, quando você vê uma igreja aonde a víbora está dominando, aonde todo mundo fofoca, aonde o irmão quer pegar o outro, aonde um trama contra o outro, é porque está faltando fogo. Porque aonde tem fogo, a serpente não prevalece. A serpente, ó, fugiu do fogo. E Paulo está colocando lenha. Paulo está colocando lenha. Sabe o que ela fez? Ela cometeu a mão de Paulo. E Paulo ficou com a serpente agarrada na sua mão. Por que ela está agarrando a mão do Paulo? Porque ela está dizendo, tu está colocando lenha com a mão. Então para de colocar lenha, para de fazer o fogo crescer, Irmão, a serpente não se levanta contra crente gelado, contra crente apático. Ela sabe muito bem quem tem lenha para colocar no fogo. Agora, eu vou profetizar já para quem recebe. A serpente pode se levantar, mas o que está em você é maior do que o que está na serpente. Agora,
Quando a serpente acometeu a mão de Paulo, estou pregando para alguém aqui. O Paulo, ele não ficou discutindo com a serpente. O Paulo não destilou veneno na serpente, porque quem tem veneno é a serpente, você não tem veneno, entendeu? Olha o que é que Paulo fez. Se tiver um pentecostal para soltar o glória. A serpente acometeu a mão dele. Ele disse: eu não vou revidar. Ele levou a serpente e começou a balançar a serpente no fogo. Quer deixar a serpente desesperada? Balança ela no fogo. Serpente não gosta de fogo, muito menos de movimento. Então Paulo colocou a serpente no fogo. Deixa eu liberar a palavra profética para alguém aqui. Você não vai revidar esse ataque. Você não vai entrar na internet para falar de ninguém. Você resolve tudo no fogo, se movimentando no fogo. Vamos ver até quanto tempo essa serpente suporta o fogo. Vamos ver até quanto tempo ela suporta a oração. O que Deus está precisando hoje é de uma pessoa que aumente o fogo. E parece que tem alguém aqui na Raifa Global que trouxe lenha. Ô Dedé, eu sei que você viaja muito lá para o Nordeste. Esses dias eu escutei a história de um pastor ali no Nordeste. Eu voltei para casa renovado, pastor Orlando. Cheguei ali um pastor, olha o tamanho do pastor. 1 metro e alguma coisa. O nome dele Pastor José. Tão carismático, cheio do Espírito Santo, apelidaram ele de Pastor Zezinho. Aí os mais íntimos chamaram de Pastor Zezinho do Fogo. Pensa no homem elétrico. Não tinha culto frio com ele. Aí tinha uma congregação lá de uma cidade do interior. E a congregação ia fechar porque tinha pouca gente. E ninguém queria ir para lá, irmão. Disseram: aquilo lá não cresce não, porque o nível de bruxaria lá é muito alto. Aí fizeram a reunião para fechar a igreja e perguntaram: alguém ainda quer ir para lá para chorear? Ninguém se levantou. Aí pastor Zezinho disse: se ninguém quer, manda eu. Irmão, foi para lá. Quando chegou lá, Jeová falou para ele assim: José, já faz um evento. A igreja pequena, ele chamou os obreiros e disse: olha, Deus mandou fazer um evento, viu? Pensa em crente que gosta de evento, irmão. Tem alguém aqui não? Aí o obreiro, aqueles obreiros tranqueira, disse assim: ô pastor, aqui não faz evento. Olha o tamanho da igreja, ninguém vai vir. O pastor olhou e disse assim: aqui é pequeno mesmo. Vamos procurar um lugar. Pastor, aqui não tem lugar. Vamos lá. Começaram a procurar um lugar, procura e não encontra. E o obreiro está atrás dele: eu te falei que não tem lugar. Eu te falei que não dá. Aquela gente ruim, sabe? Quando está voltando, irmão, o pastor Zezinho avistou um galpão. Disse: obreiro, olha lá, ó, um galpão. O obreiro disse: ali não. Ali não pode não, pastor. Aí Jeová falou assim, ó: ali sim, José. Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus... Aí o pastor foi, o obreiro atrás dele. Quando chegou lá, tinha uma placa no portão assim, ó: casa do Exu, terreiro do Satanás. O obreiro disse: eu falei que aí não. Deus falou: bate na porta e pede o galpão emprestado. Bateu na porta. Quem atendeu, irmão? O pai de santo, turbante na cabeça, cheio de guia no pescoço. Quando abriu a porta, está o pastor lá. Ele disse: o que o senhor quer? Se eu sou o pastor novo da igreja. O pai de santo disse: aquela igrejinha lá é a igrejinha. E é porque que é a igrejinha que eu estou aqui na tua porta. Deus mandou eu vir aqui pedir o teu terreiro emprestado para fazer um culto. O pai de santo disse: que pastorzinho abusado, hein? Tu tem uma igreja pequena e quer o meu terreiro. O pastor bateu o pé no chão e disse: quem mandou pedir o terreiro foi Deus. O pai de santo tomou um choque para trás e disse assim: quem mandou foi Deus, é? Então se foi Deus, toma a chave do terreiro. O pastor marcou a data do evento.
E disse: manda as cartas, chama a caravana. E chamou as irmãs da oração e disse assim: ó, vai lá, lava o terreiro, desinfeta o terreiro, tira as estátuas lá do Pai de Santo, coloca tudo no lugar, vamos fazer o nosso evento. E começou a chegar ônibus velho, começou a chegar caminhão, com crente na caçamba, gente de cavalo, gente de charrete. Lotaram o terreiro, irmão. O terreiro ficou lotado. Começaram a cantar, começaram a adorar, e desce glória, gente batizada com o Espírito Santo. Foi um Pentecoste no terreiro. Muita gente já aceitou Jesus dentro do terreiro. Quando terminou o culto, o pastor chamou as irmãs e disse assim: ó, lava o terreiro de novo, limpa tudinho, coloca as estátuas no lugar, não quebra nada, entrega a chave para o Pai de Santo e diz para ele que ano que vem a gente quer o terreiro emprestado de novo para fazer o segundo congresso. Entregaram a chave para ele, irmão. O pastor foi para casa, ainda estava pensando naquele congresso. 3 dias depois, alguém bateu na porta, o pastor morava em cima da igreja. Quando olhou, quem é que estava lá? O Pai de Santo. Disse: desce aí, pastorzinho, que eu quero falar contigo. Pastor, meu Deus, o que é que ele quer? O pastor desceu, abriu a porta, ele disse: estou chateado com o senhor. E o pastor disse: por quê? É porque o senhor quebrou meu terreiro. O pastor disse: quebrei não, mandei lavar o terreiro, desinfetei o terreiro, não mexi nem no teu demônio, deixei tudo no cantinho lá, não quebrei não. Ele disse: quebrou sim. O pastor disse: ó, já que o senhor está falando que quebrou, me diz que eu vou mandar arrumar, porque ano que vem tu sabe que eu vou precisar do terreiro de novo, né? Ele disse: não dá para arrumar, pastor, o senhor quebrou o meu terreiro. E o pastor disse: não quebrei. Ele disse: quebrou sim, porque depois daquele teu culto não desce mais tranca-rua, não desce mais pombagira. O senhor quebrou meu terreiro. Aí o pastor olhou e disse assim: ah, já que os bichos não querem descer mais, daí eu não posso fazer nada, né? Aí já é com o senhor. Aí para quem quiser soltar o glória, o Pai de Santo disse: não, pode fazer sim. Eu vim aqui porque se aquilo lá não serve mais para ser terreiro, toma a chave e vai fazer a tua igreja. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Essa igreja vai tomar espaço em Cariacica. Vai cair demônio, vai cair entidade, vai cair potestade. Uramaia. Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Ó. E a serpente está aqui, ó. E Paulo está aqui, ó. Ela não solta não, irmão. Aí, ó, escuta. Os moradores da ilha, quando viram a venenosa agarrada na mão de Paulo, disseram assim, ó: ih, olha lá, escapou da fúria do mar, mas não vai aguentar essa serpente não, hein? Serpente vai acabar com ele, hein? Aí sabe o que disseram, irmão? Formaram aquela arquibancada, tá no texto. Disseram assim, ó: isso aí é homicida. Irmão, nunca viram Paulo. Da onde é que tiraram isso? É homicida. Vê se não é o Satanás tentando lembrar do passado dele, a morte do Estevão. Porque o diabo só tem um papel: te lembrar do teu passado. Mas eu tenho uma notícia para quem quiser receber: você não está mais lá. E Calahás. Cheguei agora aqui no contexto. Montaram a arquibancada e disseram assim, ó: não vai aguentar não, hein? Vai não. O que vai acontecer com ele, gente? Disseram assim, ó: vai inchar, vai cair e vai morrer. Aí montaram a arquibancada. Disseram: vai inchar. Olha lá a serpente, ó. Vai cair e vai morrer. Entenderam o que vai acontecer? Todo mundo aqui, ó: vai inchar, vai cair, vai morrer. E Paulo está aqui, ó. Calma. O que vai acontecer? Vai inchar, vai cair e vai morrer. Eu estou no texto. Se tiver alguém para entender e soltar o glória, o que vai acontecer? Vai inchar, vai cair, vai morrer. Ó,
e esperavam. É que tem gente esperando, entendeu? Estão aguardando. Até apostaram. Vai aguentar não. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Essa serpente vai acabar com ele. Não vai aguentar o veneno. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Mas Deus se levantou e disse: ô Satanás, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. É que tem gente que apostou, né? Vai inchar, vai cair, vai morrer. Eu sei que tem um profeta, uma profetisa me ouvindo aí. Coloca a mão no ombro do vizinho. Só se ele for pentecostal ele vai deixar. Balança ele, balança. Se ele não gostar do balanço, cuidado que pode ser serpente, hein? Balança ele. Diga assim, ó: o Satanás apostou que você ia inchar, que você ia cair, que você ia morrer. Mas Deus está dizendo: não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai não. Vai não. Ó, eu estou debaixo do manto profético aqui, ó. Escreveram assim no papel, ó: 2025 não passa, tu vai ver. Não, pode escrever, é só 2025. Aí, ó, já passou janeiro, já passou fevereiro. Eu vou esperar o glória. Já passou março, já passou abril, já passou maio, já passou junho, já passou julho, já passou agosto, já passou setembro, já passou até outubro, Satanás. Estamos celebrando um ano. Não inchou, não caiu e não morreu. Alguém abre a boca, alguém abre a boca, alguém abre a boca. Quem trouxe lenha faz o barulho que a serpente não gosta. Toca a lenha. E calamarras. Uriandaia. Não inchou não, é? Caiu não? Morreu não? Espera aí, deixa eu ver. Inchou não. Não, se não inchou não cai, né? Porque só cai se incha. Se não tiver inchado, não cai não. Ah, não inchou, não caiu, morreu não. E Paulo está aqui, ó. E tem uma gente que insiste dizendo: vai inchar, vai cair, vai morrer. Paulo está aqui, ó. Aí alguém aqui, ó, alguém aqui disse: gente, tá ficando feio já, tá? Tá todo mundo vendo que não inchou. Tá todo mundo vendo que não caiu. Gente, para, ó, entra na internet e vê que não morreu. Não. E se não inchou? Se não caiu? E se não morreu? Tem que trocar o discurso. E qual é o novo discurso? Se não inchou, se não caiu e se não morreu, é porque Deus é na vida dele. Porque para suportar esse ataque, só Deus com ele. Para suportar esse veneno, só Deus na vida dele. O que está nele é maior do que o que está na serpente. Ô, irmão, sabe o que o Satanás quer hoje? Ele só quer fazer você inchar. Porque se inchar, vai cair. E se cair, vai morrer. Aqui, olha, deixa eu explicar rápido isso aqui. O que é inchar? Inchaço é falso crescimento. Inchar, você incha da noite para o dia.
Dorme hoje, amanhã acorda, ó. Tem até morto que incha, irmão. Só ficar morto que incha. Você tá aí? É que tem gente hoje que está aplaudindo o morto, dizendo cresceu. Cresceu não. Inchou. Porque inchar é muito fácil. Agora crescer, o diabo está dizendo, vai lá, ó. Incha, que vão pensar que você cresceu. Faz uma dancinha lá na internet. Você vai arrumar um monte de seguidor. Vai crescer, cresce não, incha. Não, já viu uma gente besta que anda por aí? Aqui, ó. Tem até no nosso meio os artistas gospel. Chega, ninguém me toca. Não tenho segurança para acompanhar ele. Chega, vou cantar aqui. Quantos dias que você vai ouvir? Caiu. Porque depois que incha, é fácil de cair. E o diabo está dizendo, incha, vai, incha, incha, porque quando incha, cai. Aí você está aí, ó. Não inchou e está crescendo. Eu vou liberar uma palavra aqui. Se tiver os pentecostais aqui, reajam no glória, tá? Para inchar é da noite para o dia, mas para crescer ainda é no jejum, na oração, na palavra. Paulo está aqui, ó. Inchou não, inchou não. Então caiu. Ó, até agora não caiu não, viu? Não deu escândalo no casamento? Não, deu não. Tá ele e a esposa desfilando, ó. Os filhos também estão na igreja. Mas não caiu? Não caiu. Vai cair? Parece que não vai não. A família dele está aí, ó, no culto. Tem alguém aqui, irmão? Vai ter gente lá da tua casa que esse ano vai aceitar Jesus, vai vir para o culto também. Não inchou, não caiu, morreu não. Já até tentamos matar, mas não deu não. Olha para a tua história. Nasceu, teve problema lá no parto, sobreviveu. A infância foi complicada, criado sem pai, sem mãe. O diabo disse, vai morrer. Olha você aí. Aí veio a pandemia, tu ficou respirando lá no canudinho. Deus soprou o fôlego em você e você hoje tem a melhor glória da igreja. Aí depois foi pro CTI, UTI, o diabo disse, não sai de lá. E você saiu levantando a placa, Deus é fiel. Tem alguém aí, irmão? Não inchou, não caiu e não morreu. Agora, se não inchou, se não caiu e se não morreu, por que o navio quebrou? Eu cheguei agora aqui e te contei tudo para te explicar. Por que a viagem não aconteceu? Por que a tempestade impediu? Por que tudo se desfez? Estava tudo certo e por que deu errado? Por que perderam? Por que ele não chegou em Roma? Por que Deus permitiu aquele vento? Por que Deus permitiu a quebra? É que tem gente aqui que até hoje está perguntando por quê? Por quê? Por que quebrou? Por que a gente não continuou? Por que o vento soprou? Por que tivemos que lutar para sobreviver? Por quê? Tu não sabe por quê, né? Mas eu só vim hoje aqui para dizer por quê. Por que esse navio quebrou? Por que a viagem não foi concluída do jeito que você planejou? Tu não sabe por quê, né? Mas eu vim te dizer por quê. Agora, se você entender o porquê que esse navio quebrou, tu vai reagir à altura, tá? Por que o navio quebrou?
Deixa eu ver se essa igreja inteligente vai entender, Jeová. Por que que o navio quebrou? Segura. Sabe por que o navio quebrou? Tu lembra das cartas de acusação? Elas estavam no navio. Se o navio chega, Paulo está morto lá em Roma. Deus disse: eu vou quebrar o navio e vou acabar com a sentença de morte contra a tua vida. Levanta as duas mãos que eu profetizo. Você não entendeu, mas quebrou para te livrar. Quebrou para Deus não te perder. Quebrou para você ser crente. Quebrou para Ele ter você. Eu quebro o navio, mas não perco você. Eu faço você perder para não te perder. É por isso que quebrou. Quebrou. Porque se você chega, eles acabam com você. Então Deus disse: eu quebro, eu destruo tudo, porque eu sou o vento. A tempestade é minha. O Euroaquilão também sou eu. Eu permiti a serpente para te dar resistência, porque tu vai chegar. Mas não é nesse navio, mas tu vai chegar. Sabe por que tu não chegou? Eu vou te explicar por que tu não chegou. Eu estou pregando para alguém aí. Tu não chegou em Roma porque você não vai chegar por baixo no porão do navio, Paulo. Entendeu? Não vai chegar por baixo. Vai chegar de cabeça erguida. E alguém vai respeitar a tua história em Malta. Sabe por que tu não chegou? É porque tu não vai chegar lá em Roma algemado em ninguém. Você vai chegar, mas não vai chegar preso em ninguém. E nem preso você chega. Você chega lá e alguém vai dizer: esse é o homem que fez história no caminho. O Rababaia. Deus está te explicando por que você ainda não chegou. Mas se fosse você, eu se preparava, porque você vai chegar. Caroxia. Irmão, desceu algo do céu aqui. Consegue pegar a tua mão assim e abraçar uma pessoa do teu lado? Se for da família, é melhor. Traz para perto e diga: Deus não vai te perder. Deus não vai perder você. Ora com ele, ora. É que tem gente sendo curada aqui. Ora. Por que não chegou? É porque eu quebro o teu navio. É porque eu desfaço. Eu não estou preso aos teus planos. Meu Deus, está vindo uma unção aqui. Ah, meu Deus! Olha aí, ó. Novo, vem mais uma vez e agita. Vai chegar! O meu ser faz eternidade se alinhar com. Esse ainda é o teu ano. Esse ainda é o teu ano. E da terra nós que somos clamamos. Meu Deus. Aviva-nos, aviva-nos. Eu não sei se tu crê nessas coisas, mas está descendo um remédio aqui, gente.
para te curar dos ataques da serpente. Calauia. Meu Deus, erga as suas mãos. Mais resistente, mais resiliente, mais maduro. Naufragou, mas não morreu. O que você não entende agora eu te explico depois. O Espírito Santo está pegando gente aí. Eu vim pregar para alguém. Meu Deus, tem gente aqui sendo tocada. Olha a lágrima, Jesus, olha a lágrima. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca, adora o Senhor. Pega ela, Jesus, pega. Pega ele mesmo. Uma vez que eu coloquei. Você não viveu o que você viveu para morrer. Sem viver aquilo que Deus preparou para você. Me satisfaz. Calahás. Irmão, esse lugar está tomado, viu? Uma vez que eu coloquei. E cante aí. Serpentes estão caindo. Nada mais me satisfaz. O fogo está crescendo. E tem gente recebendo mais lenha para colocar na fogueira. Vez que eu coloquei. O rababai o recante aí. Nada mais me satisfaz. Você é um antes do naufrágio e é outro após o naufrágio. E a tcheia. Dá para ver que é ele. Eu estou sensível àquilo que ele está fazendo aqui. Que é tcheia, Cília. Marababaia. Canto rossura. Olha aí. Por que é que você teve que lutar para sobreviver? Cantura. Suportou o vento. Venenos. Mas não inchou. Nem caiu, nem morreu. Ai, tchê. Meu Deus, tem um negócio aqui, irmão. Aqui é o nosso lugar de chorar mesmo. Aqui é o nosso lugar de se derramar mesmo. Com a permissão do pastor Orlando, eu preciso orar com a tua família. Tem gente que vai sair daqui para viver um novo ciclo.
Um novo tempo. Deus está virando a chave hoje para essa igreja. Pega a tua família e vem aqui à frente, que eu quero orar por você, pela tua casa. Chega aqui, abraça a tua família e venha, porque Deus está fazendo alguma coisa lá. Morte venceste, não inchou, o véu tu rompeste, nem caiu, a tumba vazia, nem morreu, e agora está. Abraça a tua casa aqui. Os céus te adoram. Pega ela, Aba. Proclama tua mexe com teu filho, Senhor. Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o rei. Ah, meu Deus! Acima de todo nome está. Vem mesmo, chega mesmo. Pelos sobreviventes. Abraça a tua casa aí. Urihancheia. Uriandele kondrimiandalaya. Dekamana hasuria. Urekala mahashe. Uriandele korimiandala kandarekia sui eteyuya. Meu Deus. Kabababashe katore mi canta labara. Riandele corri hasuri canchuri kentebia. Meu Deus, meu Deus. Iriande koshuri hasuya. Cantai, cantai. Dedé de Jesus. Enquanto o apóstolo Walter profetiza para o pastor, com o respeito que eu sei que o senhor tem e o caráter que você carrega, segura só assim na mão da pastora Cristina. Assim te diz o Senhor: eu não faço os ataques cessarem, mas eu sou Deus que te fortaleço. Hoje estou colocando a minha roupagem em ti. Desce o meu bálsamo sobre ti. O que passou não te atinge mais. Olha como eu toco em ti. Toco no teu ventre. Abro a tua madre espiritual para gerar milhares e milhares e milhares e milhares. No próximo ano eu vou te usar. Vou te usar ainda mais. O meu manto desce sobre a tua vida e eu coloco palavra nos teus lábios. Enquanto tu falas, eu curo.
Enquanto tu falas, eu extraio o veneno de muitas e muitas que virão a ti. Recebe hoje o meu renovo, minha serva. Recebe hoje o meu manto que eu coloco sobre a tua vida. Assim te diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus. Abraça a tua família. Não vai morrer ninguém. Tu não vai perder ninguém. 2026 é o ano da tua casa inteira encontrar terra firme. Eu estou esperando autorização para orar, irmãos. Tem gente sendo curada aqui. Não morreu e nem vai. Quero se lhe cantar. Eu queria pregar outra mensagem hoje, Deus não deixou. Tu vai sair daqui para aumentar o fogo. Tu vai sair daqui e voltar para o quarto. Tu vai sair daqui e voltar para a oração. Tu vai sair daqui, essa serpente não vai entender mais nada. É calahás. Você não tem veneno. Senhor, eu oro por essa família. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse jovem. Eu oro por esse casamento que não vai cair. Sim, eu oro por os filhos que não vão se perder. Eu oro pelos filhos dos filhos que não vão se perder. Sim, meu Deus, eu oro pelo chamado, pela vocação, por cada instrumento que o Senhor levantou aqui na Haifa. Sim, Deus, eu oro por todos eles. Nenhuma serpente é suficiente para derrubá-los. Nenhum ataque é suficiente para contê-los. E calahasheia. Sim, meu Deus, que o próximo ano seja um ano extraordinário de expansão, de crescimento. Sim, surpreende a todos, ó Deus. Que ele mandara corimianda labará. Ricanta remassurianteia. Levanta novamente esse homem, ó Deus. Levanta novamente essa mulher. Usa-os como nunca antes, Senhor. Que eles saiam desse culto para viver o extraordinário. Que eles saiam desse culto para curar, para inflamar Cariacica e toda a região. Sim, Abba Pai. Eu os abençoo com essa palavra. Abençoa essa família. Em nome de Jesus. Tu dizes amém. Olhe para mim. Deus falou contigo? Falou mesmo? Você falou, levante as duas mãos assim. Levanta bem mais alto para o céu tirar uma foto de nós. Glória a Deus. Parece que falou, hein? Parece que falou. Mas eu só acredito que falou. Senão não vou acreditar não. Eu só acredito que falou se quando você for voltar para o seu lugar, antes de você voltar, tu abraçar 10 e falar assim, ó: não vai inchar, não vai cair e não vai morrer.